Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Projetinho Melhores 100% em 100 dias. Tema 5: Personalidade. Personalidade é um tema complexo. Existem algumas teorias aí na personalidade, como a teoria de Jung. Algumas teorias, alguns testes na internet, por exemplo, de personalidade. E é um tema bem complexo, porque o ser humano é subjetivo. Ah, Felipe, o que é subjetivo? Significa que cada ser humano é único, é individual. Porque o que forma a sua personalidade é as suas experiências. E cada um reage à experiência de alguma forma. Tem uma experiência que pode gerar um tipo de emoção numa pessoa e na outra pessoa gerar outro tipo de emoção. Pode agradar uma pessoa e fazer outra pessoa sentir raiva, por exemplo. Eu gosto bastante de um simbolismo que fala de um empresário bem sucedido e de um morador de rua. Chegaram no empresário bem sucedido e falavam: por que você é um empresário bem sucedido? E ele falou assim: porque meu pai era um alcoólatra. Aí chegaram no morador de rua que estava em situação de vulnerabilidade social, falaram: por que você virou um alcoólatra? Porque meu pai era um alcoólatra. Por que você chegou em situação de rua? Né? Porque meu pai era um alcoólatra. Então são duas pessoas com a mesma realidade de princípio e aquela realidade fez ela reagir de maneira diferente. Um reagiu, falou: nunca vou beber, não vou me ligar a vícios, e preciso ser alguém na vida. E meu pai não é um exemplo para mim, eu não vou seguir o exemplo dele. O outro já não, eu vou. Meu pai bebe, eu vou beber também. Então, pode ser duas pessoas da mesma realidade e interpretar aquilo de maneira diferente, reagir diferente diante da vida. Por isso que cada um tem uma personalidade, porque as experiências vão moldando a nossa personalidade. Existem algumas teorias de personalidade, eu vou falar em uma que tem a base mais científica. Quando a gente passa de personalidade, a gente fala de traços. E tem alguns traços de personalidade que a gente consegue mensurar numa teoria científica bastante estudada e com resultados comprovados cientificamente. É a teoria Big Five. Ela mede os dois polos da personalidade, então consegue ser bem real. Por exemplo, o traço de extroversão é um dos 5 traços que eu vou dizer. Extroversão, neuroticismo, abertura, consciência, conscienciosidade e agradabilidade. Esses são os 5 traços de personalidade. Então vamos conversar pela extroversão. Uma pessoa extrovertida é uma pessoa que consegue socializar. E qual que é o contrário de extrovertida? É a introvertida. A pessoa que prefere mais estar sozinho, prefere a solitude e tal. E aí é dois traços. A pessoa nunca tá dificilmente ela vai estar em algum polo. Ah, ela é 100% extrovertida, ela é 100% introvertida. Normalmente ela tem alguns traços de extroversão e alguns traços de introversão. Então ela vai ficar às vezes 70% de um, 30% de outro. Então é mensurado dessa forma. O outro traço é a abertura, abertura para novas experiências. Qual que é os dois polos? Originalidade e tradicionalismo. A pessoa original é a pessoa sonhadora, tem a visão intuitiva, ela é empreendedora. E a pessoa tradicional são pessoas mais conhecidas como pé no chão, mais realista. Prefere tipo carreira mais sólida, como tipo um emprego público. E o próximo traço de personalidade é conscienciosidade. Pessoas com conscienciosidade são extremamente disciplinadas, são mais organizadas, têm foco. E qual que é o extremo disso? O extremo disso é às vezes a pessoa que se culpa em excesso, que é organizada em excesso e às vezes fica chicoteando muito, se cobrando muito. Todos os extremos são ruins, né? E esse é o extremo da conscienciosidade. O oposto disso é pessoas despreocupadas. Às vezes as pessoas são despreocupadas demais. Vamos polarizar isso.
às vezes são preguiçosa, desorganizada, não se atenta muito a compromisso, se atrasa. E esse polo também é ruim, se a pessoa for demais dessa maneira. E nesse polo, às vezes pode ser um pouco positivo, que a pessoa não se chicoteia muito, não se cobra muito. Mas pode, por exemplo, numa organização, numa empresa, a pessoa não se atentar a horário, a compromisso, ser um pouco preguiçosa para fazer o que tem que ser feito. Pode ser prejudicial para a própria pessoa. Agradabilidade ou a amabilidade. Tem teorias que são interpretadas da maneira com essa palavra, amabilidade. Qual que é o oposto disso? É a compatibilidade, pessoas que entram muito em confronto. Agradabilidade são pessoas humildes, que têm empatia, pessoas legais, sabe aquelas pessoas que todos gostam de estar próximo? Só que o extremo dela também pode ter uma dificuldade de se impor, sabe? Às vezes quer ser tão legal que tem a dificuldade de falar não, por exemplo. Quer sempre sim, sempre quer agradar os outros e tal. E ao contrário disso, é pessoas combativas. São pessoas que são consideradas que têm a personalidade forte. São aquelas pessoas que consideram que não, eu não levo desaforo para casa e tal. Pode ser pessoas mais egocêntricas, entendeu? E o último traço de personalidade são neuroticismo. O que é contrário de neuroticismo? É estabilidade emocional. Neuroticismo são pessoas normalmente estressadas, ansiosas, sabe? Que às vezes fica pensando em tudo. Nossa, se der errado, se aquilo der errado. Isso é uma pessoa neurótica e é um traço de neuroticismo. E qual que é o contrário disso? Pessoa que tem inteligência emocional. Pessoa que consegue ter serenidade, ser calma. E para não se alongar muito, esses são os traços de personalidade. É lógico que se a gente for falar de personalidade, dá para passar dias aqui falando. E o próximo tema é caráter. Então, um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo e tamo junto.